Oi, gente, boa noite. Eu já tô com meu roupãozinho de dormir já, tô prontinha pra ir deitar. E aí, nessa reflexão noturna, eu ia ler a Bíblia, o Bhagavad Gita, e eu peguei o jornal da catequese, né, que é o jornal da Santa Teresinha, é o jornal da paróquia, aqui da catequese, e esse texto, por Padre Edson Donizete, ele diz que o cristão é um ser amável. E eu vou ler o primeiro parágrafo e comentar um pouquinho, tá? Fala o seguinte: a reflexão proposta dessa vez é sobre a amabilidade como fruto do Espírito Santo. Quando afirmamos que a amabilidade é um dos frutos do Espírito Santo, queremos dizer que, para muitas pessoas, ela não é uma atitude tão espontânea ou natural. Nasce do empenho de quem busca viver no Espírito. Por ser uma postura cuja fonte é o Espírito Santo, a amabilidade se manifesta, concreta e cotidianamente na contramão das ações, reações e palavras rudes, irônicas, grosseiras, maldosas, mal-educadas e indelicadas. Por isso, se amparados pela força do Espírito Santo, do ressuscitado, conseguimos ser amáveis para com todos, aptos para ensinar, pacientes. E não somente, como diz 2 Timóteo 2,24, e não somente com aqueles que nos são simpáticos e que nos endereçam sentimentos e atitudes de bondade. Aliás, nas páginas do Evangelho, Jesus nos diz que fazer o bem a quem nos faz bem é fácil. Então, eu acho que a amabilidade, ela não é um tipo de demagogia. Ela não é uma hipocrisia. Ela não é uma ironia. Ser amável não é ser irônico. Ser amável é ter doçura para lidar com todas as situações com naturalidade. Porque muitas vezes acontecem coisas que nós não gostamos, coisas que vão contra o nosso desejo, coisas injustas, coisas cruéis, coisas desagradáveis mesmo. E a culpa é de pessoas que estão possuídas por forças malignas, inclusive as drogas, na maior parte das vezes as drogas, porque se uma pessoa utiliza uma droga, mesmo que ela fique 1, 2, 3 semanas sem usar, 1 mês sem usar, o efeito dessa droga ainda tem efeito sobre... age em cima das ações dela. Então, se ela acha que certa pessoa que forneceu aquela droga para ela, que provavelmente era uma pessoa interesseira, porque a rede de narcotráfico é uma rede interesseira, se ela acha que certa pessoa forneceu a droga para ela devido a um interesse, e essa pessoa beneficia ela de certa forma, ela vai de fato fazer o mal para quem ela acha que vai beneficiar essa pessoa, porque ela vai querer mais droga dessa pessoa que forneceu droga para ela. Então, eu acho que o narcotráfico gera muitas consequências desagradáveis, inclusive essas reformas que estão sendo feitas nas paróquias para consertar as comunidades de acordo com novos padrões de famílias que têm um vínculo amável, verdadeiro. Esse vínculo que é amável e foi corrompido em algum momento por causa de conexões desagradáveis tem sempre a influência de drogas. E eu acredito que quando essas coisas desagradáveis por causa da inveja, da cobiça, das drogas acontecem com a gente tem que ter a naturalidade e a força, mas principalmente a naturalidade, para lidar com essas situações
de forma doce, e pra mim isso é a amabilidade. É saber levantar a cabeça. Às vezes é difícil mesmo, às vezes quando uma coisa muito horrível tá acontecendo, levantar a cabeça é difícil. Mas eu acho que não é por isso que a gente vai mergulhar no concreto. E também não vai ter ironia a ponto de fazer uma coisa desagradável virar um nariz de palhaço no nariz de ninguém. Porque às vezes a gente quer passar por cima de uma dor e acaba ignorando que tá doendo. Isso é ironia, isso não é amabilidade, é hipocrisia. Às vezes a gente faz demagogia também. A gente finge que as coisas estão boas, mas elas não estão. As coisas estão muito desagradáveis. Então a gente não pode fazer nem demagogia, nem hipocrisia, nem ironia. A gente tem que ver uma vida sossegada, tranquila e colocar o nosso coração em Cristo, na imagem de cada irmão. Por isso que todos os dias, independente de uma pessoa ser legal pra mim ou não, eu tento fazer as minhas ligações diárias aos meus familiares. Às vezes eles não atendem, às vezes eles não gostam de falar, mas eu tento fazer as minhas ligações diárias, porque por mais que tenha um tipo de desagrado entre um e outro, eu sinto que quando a gente fala alguma coisa, a voz passa essa amabilidade. Aí eles falam, tá bom, manda um WhatsApp. Não é a mesma coisa, você precisa falar e ouvir, você precisa falar e ouvir o feedback, pra sentir que tá tudo bem, entendeu? A gente precisa disso. É uma forma de você sentir que a dor não é tão forte assim. E se essa pessoa que tá recebendo o telefonema não tá passando por um momento doloroso, ou se ela não tá admitindo que a dor é generalizada, e ela não quer sentir a sua dor, ela não quer também sentir a sua dor, eu acho que a verdade é bem suave, né? Porque quando você age com naturalidade, a verdade se torna suave. Então, na suavidade das realidades, a pessoa que não quer se envolver com a dor de ninguém age de forma natural também e ameniza a situação, põe os panos quentes, né? Na situação que às vezes é insustentável. Não é bem uma mão lava a outra, é mais solidariedade mesmo, né? Porque uma mão lava a outra é tipo uma troca de favores. Mas não é uma troca de favores, é uma solidariedade. A pessoa se mostra solidária. E isso é um tipo de amabilidade também. Acho que é a mais verdadeira. O mais verdadeiro tipo de amabilidade é a solidariedade. É praticada, né? Colocada em prática. E quando a solidariedade é colocada em prática de verdade, ela se torna altruísmo. Aí a gente chega um momento que a gente tá fazendo bem pra tanta gente e não tá recebendo nada mesmo em troca. Nem nada, nem simpatia em troca. Mas aí depois de um tempo, quando as pessoas percebem que não precisa ficar carrancudo, sabe? Olha, a gente aqui no Brasil, a gente vende é uma propaganda falsa. A gente vende uma imagem de que a gente é um povo super caloroso, mas pelo menos em São Paulo as pessoas são fechadas, as pessoas são carrancudas e as pessoas são não solidárias. Se as pessoas pelo menos tivessem mais solidariedade, elas tirariam essa carranca do rosto, não para ficar rindo pelos cotovelos, mas para entender que o trabalho que a gente realiza é um trabalho leve. Todo trabalho é um trabalho leve. De acordo com essa comunidade, eu não tenho nada a reclamar. É uma boa comunidade. Mas eu fico muito triste ao saber que em alguns lugares ainda há pessoas que invadem as casas dos outros para tomar conta em forma de invasão de domicílio. Eu vou ser bem sincera com algumas pessoas.
Eu tenho as minhas contas aqui todas pagas. Se alguém chegar e quiser tomar conta, eu faço questão de ligar o 190. Se alguém quiser alugar um quarto, eu faço questão de cobrar aluguel e escolher quem vai morar. Se alguém quiser comprar a casa e dar o dinheiro pra gente pegar uma casinha boa aqui perto no Lausanne ou na Vila Albertina, eu faço questão de receber pelo dinheiro junto a meu marido, que é o proprietário, pedir o tempo necessário para retirar as coisas e não aceitar confisco. E não aceitar confisco. Esperar o tempo necessário para retirar as coisas, juntar a mudança, escolher uma casinha junto a um agente imobiliário e depois sair da casa. Assim como manda o figurino. E eu falo Vila Albertina, mas podia ser o Peri. É que são lugares baratos. Podia ser o Peri, podia ser a Pedra Branca, podia ser qualquer outro lugar. Isso eu digo para informar as pessoas que fazem terrorismo conosco que nós não temos medo de nos mudar para um outro lugar. Eu gosto muito dessa comunidade. Eu gosto muito do nosso padre. Eu gosto muito da ação social. Mas eu não tenho medo de me mudar. Eu gostaria de morar perto de alguma outra paróquia. Mas eu acho que eu continuaria vindo nessa aqui, porque eu me sinto mais à vontade em lugares que eu confesso. E eu confesso com esse padre aqui. Ele aceita a minha confissão. Eu sinto isso. Quem é católico entende. Esse papo, eu tô lendo esse jornal católico, esse papo é para quem é católico. Eu sinto que esse padre, que não é o padre Edson Donizete, que eu li esse texto, esse padre aqui que atende aqui, né, ele aceita as minhas confissões. Eu realmente sinto isso. Por isso que eu gosto de comungar aqui. Mas, já falei demais, né? Então, mas é isso que eu quero dizer. Se eu precisar me mudar, eu não tenho medo de me mudar. Mas eu quero que seja do jeito certo. Não quero que ninguém caia pra dentro pra, tipo, dar um chute na nossa bunda, entendeu? Acho que as pessoas têm que fazer a coisa direito. Se alguém entrar aqui, eu faço questão de ir na polícia e tirar. Ah, mas você entrou assim também. Não foi bem assim. Eu vou explicar a história toda, tá? Eu tô explicando, nem devo satisfação pra ninguém, mas é um drama que eu tô vivendo agora. Eu gostaria de dividir, porque é meu vídeo da noite. Eu tava morando em pensão e era muito difícil. Eu já tinha o meu marido, que é o meu atual marido. Aí ele falou que ele queria que eu morasse aqui, mas eu não podia na época porque eu morava com a minha mãe. Eu tive que sair da minha casa e morar na pensão. Aí as coisas ficaram difíceis na pensão, eu pedi pra ele pra morar aqui. E ele deixou. Aí fica todo mundo falando, não, você não deve morar aqui. E ficam tentando entrar na casa e ficar fazendo um monte de coisa errada. E assim, eu acho que quando uma pessoa que mora numa pensão, que é tipo morar na rua mesmo, morar na pensão, você não tem residência fixa e você não consegue dormir. Uma pessoa que mora na pensão, que não tem residência fixa, acha uma residência fixa. E foi o que me falaram no INSS. Eles falaram, essa é a sua residência fixa? Tá, então você tem que ficar lá pelo menos 1 ano pagando alguma conta e recebendo correspondência pra gente poder legitimizar a sua residência. Porque eles me questionaram sobre a minha origem. E eu falei, eu tava numa pensão, morando meio na pensão, meio que dormindo na lan house, porque eu não conseguia morar na pensão, que era uma pensão insustentável, tipo, era muito ruim. Era muito ruim, a gente entrava no seu quarto, eram umas coisas muito ruins. Aí eu falei, eu morava meio na pensão e ficava, tinha isso que eu ficava na lan house, escrevendo artigos. Aí eu fiquei doente, aí meu marido me levou pro hospital. Aí eles falaram assim, então tá, você tem que ficar 1 ano pagando uma conta e recebendo uma correspondência. Eu recebo o meu FGTS aqui. Pra gente poder tá tudo lá no INSS, pra gente poder legitimizar a sua residência, como você era uma moradora sem residência fixa, uma moradora de rua, e agora você tem uma residência fixa por 1 ano. As pessoas não podem te
te tirar da casa. Aí eu perguntei, o que acontece se eu não pagar o IPTU? Aí ela falou, você tem que dar um jeito de pagar o IPTU por 1 ano. Aí eu falei, mas eu não vou conseguir, porque o IPTU é muito alto. Aí eles falaram assim, tudo bem. Nesse caso, se o IPTU é muito alto, você tem que dar um jeito de conseguir ajuda para pagar esse IPTU. Depois de 1 ano, você tem que entrar com uma ação no Tribunal de Contas, resgatar esse IPTU, porque você morou lá e outra pessoa pagou. Você resgata esse IPTU e você não devolve para a pessoa. Você usa esse IPTU que você resgatou para pagar mais 1 ano de água e luz enquanto você procura um emprego. Já que agora você tem residência fixa. Aí eu falei, então tá, então é isso que eu usufruto? É, isso que eu usufruto. Falei, poxa vida, meu. Então quer dizer que essas pessoas que pagam aluguel a pessoa não tem, tipo, se o dono da casa não tem como se diz? O registro da casa, né? Tipo, eu esqueci o nome, como que fala? Não é registro, é no tabelião de notas, a escritura. Se a pessoa não tem escritura. Ou se ela tem uma escritura, mas ela tá vencida. Porque se a escritura foi feita, por exemplo, há mais de 20 anos, ela tá vencida. Porque outra pessoa pode ter comprado a casa e não fez a escritura ainda. Entendeu? E você não sabe qual foi a última pessoa que comprou a casa. Então, o usufruto é quando uma pessoa mora na casa, recebe correspondência, tem como provar, o dono da casa tem uma certidão tem um comprovante, né, uma escritura vencida, e porque ele não tirou outra, tem uma escritura vencida, e que não tem delimitação, tá vencida. E aí, você pede o IPTU que a pessoa pagou de volta pra você, paga suas contas com esse IPTU e eu usufruto. Aí que eu entendi, entendeu? O que era. Mas as pessoas ficam fazendo terrorismo, ficam mandando corretora aqui. E é mais corretora louca, mas que é corretora que vem no meio da noite. Ou então, assim, eu saio pra ir pra missa, deixo meu marido aqui, meu marido é idoso. Aí eu saio pra ir pra missa, é papo católico, né? Tô falando de missa. Eu saio pra ir pra missa, deixo meu marido aqui, aí, tipo, eu tô lá na missa, de repente, tô saindo da missa assim, olha, bateram gente na sua casa, viu? Quem era? Ah, era uma pessoa assim, nossa, ela não é do Rio de Janeiro, essa pessoa? Eu pensei que, porque outro dia ela tava aqui, eu pensei que ela fosse do Rio de Janeiro. É, mas veio lá na sua casa falando que queria comprar. Fica parecendo umas corretoras tudo louca. Tipo, aparece corretora no meio da noite. Aparece corretora, umas corretora louca aparece, sabe? Outro dia apareceu uma corretora com um cara no meio da noite. Aí ela falou assim, olha, ela veio, aí ela olhou a casa, nosso quarto tava trancado. Ela ficou batendo no quarto. Aí eu falei assim, poxa, o que é isso? Ela falou assim, não, eu queria saber se tinha alguém aí. Eu falei assim, mas quem é você? Eu sou corretora tal, o meu cliente só pode ver a casa de noite porque ele trabalha, mas já que você acordou, eu tô indo. Eu falei, nossa, quer dizer que ela queria entrar no nosso quarto e com a gente dormindo e um cliente? Eu fiquei apavorada, né? Eu acho que isso é gangue das loiras, inclusive. Enfim. Aí eu fiquei apavorada. Eu acho também o seguinte, que Cresce que chama essa coisa de corretor, né? Como chama do corretor? Eu esqueci o nome do registro do corretor, é Cresce. Eu acho que um corretor, quando ele vai numa casa, ele tem que apresentar o Cresce com uma fotinho, ó, sou corretor tal, meu Cresce é esse aqui que tá na placa, é o mesmo que desse aqui, que é CREA, não sei como chama. É o mesmo esse aqui que tá nessa carteirinha. Tá aqui a prancheta, a pessoa que indicou pra ver a casa é a pessoa tal. Você conhece essa pessoa? Ah, conheço, é minha prima, minha irmã, minha advogada. Então, ela que indicou pra ver a casa. Você pode dar um visto aqui do lado do nome dela? A pessoa entra, vê a casa do seu lado e depois vai embora. Isso tem que ser feito no horário comercial. E quando você tá em casa, porque você tem que assinar. E só você pode assinar. Pelo amor de Deus, hein? Aí fica aparecendo essa pessoa aqui pra fazer esse tipo de terrorismo com a gente. E eu posso provar que eu tô na casa há muito tempo e que eu era moradora de rua, entendeu? Sabe? E eu acho um absurdo isso. E tem outra casa aqui que tá na mesma situação. E outra aqui também. Tem uma que a vizinha, ela diz que é dona da casa, mas ela não tem a escritura também. E aí ela fala que é uma casa grande, que ela dividiu quartos e aluga. E é uma casa grande, não é um edifício. Se fosse um edifício, você pode falar que cada um dos quartos pertence cada uma dos apartamentos pertence a uma pessoa. Se é uma casa grande que foi dividida,
é de um proprietário só. Ela faz questão de falar que vendeu uma das unidades pra falar que ela tem a escritura. Eu acho isso um absurdo, gente. Como pode uma imobiliária acatar uma casa assim, sem título de propriedade? Por isso que eu acho chato que eles ficam colocando placa aqui na porta, meu. Sabe, acho que a primeira coisa que uma imobiliária devia perguntar para um proprietário é: qual é a data da sua escritura? Porque se for uma data recente, e assim, tá, se a data é tal, e tá, então não é recente, não é válida. Era de quem a anterior? Você tem dinheiro pra passar, pra comprar pro seu nome e passar pros herdeiros? Aí sim, mas ninguém tem dinheiro pra fazer isso, então você tem que dar usufruto a quem tá lá. E essa é a questão. Eu morava nessa casa já, eu vinha pra cá sempre. Sempre vinha pra cá com meu marido. Aí meu marido precisou cuidar do filho dele, cuidar da casa, tudo. Eu fiquei lá cuidando da minha mãe, também tinha os problemas dela. Minha irmã tava grávida. Aí tá bom. Aí, tipo, é um desabafo mesmo, tá, gente? Tá bom, fiquei lá na minha casa e meu marido aqui. Aí minha irmã saiu de casa, que ela casou. Ela tava grávida, casou, tudo, saiu de casa. A minha mãe, tipo, resolveu também ter a vida dela, mudou de casa. E eu fui morar na pensão. Só que meu marido tava com o filho dele aqui. Aí eu fiquei meio assim de voltar, né? Até que fica muito difícil. E meu marido falava: vem pra cá, vai. Eu sei que você não quer morar com meu filho porque ele já tem idade já. Ele já tem 37 anos, você tem 35. Você não quer ficar dividindo casa com gente marmanja de outro sexo. Mas você vai ter que ser madura, entendeu? Você não pode mais ser criancinha. E eu sou meio menininha, mas ela falou assim: você não pode ser criança desse jeito. Você tem que ser madura. Aí eu falei: tá, vamos ver no que dá. Ainda mais porque tava insustentável lá fora. Só que a família dele é tão egoísta que eles não querem entender isso. E quando eu fui no INSS, pedi o meu auxílio doença, porque eu tava doente mesmo. Como eu falei, eu tava muito magrinha, tudo, tava com anorexia e tal. E aí eu fui lá pedir meu INSS, eles perguntaram: você vai precisar de um lugar pra comer, pra dormir, tudo, você tem? Aí eu expliquei toda a situação pra eles, e eles falaram essa questão do usufruto, pra eles não tirarem mais da casa, porque o INSS é o órgão mais preocupado com a assistência social que tem no Brasil. Se você tem alguma questão de assistência social, você vai procurar alguma coisa em relação a sua possível doença, né? A sua possível doença. Tipo, eu acho que eu tenho um problema psicológico, psiquiátrico, com drogas, porque eu bebia. Procura um CAPS-AD. CAPS-AD. Tenho um problema neurológico, porque eu bebi um álcool com um remédio, CAPS-AD. Problema psiquiátrico, CAPS. Procura algum núcleo de auxílio-doença e pede um assistente social para te encaminhar para o INSS, porque o INSS é o órgão mais preocupado com a assistência social que tem no Brasil. E no caso de você não saber qual é onde você se enquadra, procura... CREA, que chama? CREAS. É um centro de assistência social. E conversa com o assistente social lá. Fala: olha, eu tô numa situação assim e eu acho que eu queria um auxílio doença para poder conversar com o INSS e ver o que ele pode fazer por mim. Porque o INSS é o CREAS pode até... Eu não sei se chama CREAS mesmo. Ele pode até falar de assistência social. Mas ele não é o órgão que vai resolver os seus problemas, entendeu? Ele vai te dar o caminho, ele vai te dar a direção, mas ele não vai resolver os seus problemas. Quem vai resolver é o INSS mesmo, entendeu? E então... E foi o que eles me disseram. Aí eu fico super chateada com isso, entendeu? Porque fica um monte de gente querendo vender a casa. Agora até